de que lado você nova na igreja, né? Graças a Deus, os nossos irmãos da igreja sede nos concedeu uma mesa nova, então estamos adaptando aí, aprendendo a mexer nessa mesa. Então nós queremos também agradecer a nossa igreja mãe, né, por nos dar esse presente, glória a Deus por isso. Então os irmãos também estão ali se adaptando. Mas, queridos irmãos, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. E pensa em um grande desafio. Nós, queridos irmãos, estaremos entrando numa área que ela é bem complexa. Minha mãe diz o seguinte para mim: Diogo, você gosta de assunto polêmico. Mas, queridos irmãos, a gente tem que entender que a igreja é a voz profética desse tempo. Como João Calvino dizia, o cristão ele precisa estar com o jornal na mão, Léo, e a Bíblia do outro, respondendo as perguntas que o povo está fazendo. Não adianta nós pregarmos algo onde ninguém está vivenciando aquilo. Claro, a igreja ela precisa ser relevante, e uma igreja relevante é uma igreja que prega a Bíblia, independente se a situação é um pouco delicada. E nós estamos vivenciando, queridos irmãos, num contexto de profunda polarização política ideológica. Então, queridos irmãos, nós estamos vivenciando um tempo marcado pelo ódio e pelo desrespeito. Em nome da verdade, atropelamos o nosso semelhante e jogamos fora o sagrado privilégio de vivermos em comunhão. Então, queridos irmãos, essa série, onde nós vamos conversar sobre esse assunto durante todo o mês de julho, de que lado você está? De que lado você está? E essa série de mensagens tem como esse tema refletir sobre algumas perguntas, tais como atravessar esse tempo sem perder a essência do Evangelho. A quem estamos seguindo? Quem é o verdadeiro influencer da sua vida? Quem é o seu Messias? E vale ressaltar que essa série, queridos irmãos, não tem como objetivo o ponto de vista de imposições, inclinações para partido B ou C. Embora, querendo ou não, nós estamos vivenciando um tempo onde os estigmas estão aí em todo lugar, né? As pessoas colocam adesivos em nós. Por exemplo, se você diz o seguinte: olha, você é evangélico, o camarada vai querer saber o seguinte: você é pentecostal ou é reformado? Se você é um teólogo, você é um teólogo liberal ou um teólogo liberal? Ou conservador, perdão. No viés político, você é de esquerda ou você é de direita? Estão sempre dividindo. E nesses debates, queridos irmãos, o grande cerne é apontar quem está certo e quem está errado. Então, queridos, ore pelo pastor primeiramente, por esse desafio. Compartilhava essa série de mensagens com alguns pastores e eles diziam: Diogo, você é doido? Mas, queridos irmãos, a gente precisa falar. Então, eu vou pedir ajuda aí do Mateus, porque o meu controle está ruim. Mateus, dá um clique aí para mim. Não sei se é a pilha. Então, esse é o texto que nós lemos. Pode passar, Mateus?
Queridos irmãos, então está aí. Esse tema, está muito em evidência. Você já ouviu falar em polarização política? Pode passar, Mateus? Então, hoje, pode voltar rapidinho, Mateus. Hoje, então, nós vamos falar sobre polarização e reciprocidade. E esse tema está muito evidente, porque isso vem ocupando os noticiários brasileiros. Se você abre aí o site, você vai ver CPI, você vai ver manifestações aqui, manifestações ali. Esse final de semana eu estava no centro da cidade, tinha várias manifestações. Então, queridos irmãos, polarização política, pode passar? O que é polarização política? Irmãos, polarização política é algo extremamente prejudicial a qualquer sociedade. E a polarização política, queridos irmãos, está acontecendo principalmente no Brasil, e cada vez mais extremadas, ou seja, cada vez mais radicalizadas. Essa polarização política funciona mais ou menos assim. Talvez você já ouviu falar sobre polarização, mas não sabe o que é. Então, polarização é o seguinte: eu não só gosto do meu candidato A, como eu amo o meu candidato A. E odeio o candidato B. Ou seja, os sentimentos estão cada vez mais radicalizados, mais extremados, mais acolorados. E estudando um pouquinho sobre esse assunto, lendo alguns livros, isso é um fenômeno da sociologia política, chamada de, olha que interessante, comportamento de torcida, irmão Vânia. Presta atenção, olha que interessante. Pensa aí numa torcida de futebol, ok? Muitas vezes, torcedores se posicionam irracionalmente e refletidamente, por quê? Vamos dizer, eu sou Vasco da Gama. Oh, ninguém? Isso. Então, queridos irmãos, eu vou dizer o seguinte: eu sou Vasco da Gama. Mesmo que o técnico não seja aquelas coisas, mesmo que o jogador não seja jogador goleador, mas é o meu time, é o meu lado. Eu vou defender o meu time a qualquer custo, não importa o que acontece. E por que esse comportamento de torcida tem crescido no mundo? E uma das hipóteses são as redes sociais. Cada vez que as redes sociais, porque as redes sociais nos levam, querido, a ouvir, a ter contato com essas bolhas que eu vou explicar aqui. Interessante quando você pega o seu Facebook, eu acho que a maioria de vocês deve ter o Facebook de vocês, Instagram, aparece sempre aquilo que você curte, já notou isso? Por exemplo, tudo que você mais compartilha vai aparecendo na sua timeline. Ou seja, você vai curtir aquilo que interessa a você, você vai compartilhar aquilo que interessa a você, e você só vai ter informações disso, ok? Ou seja, vamos trazer um pouquinho para a política aqui. Então, nós temos aí o político A. Eu vou seguir o político A, vou ver coisas do político A, vou compartilhar, e não quero saber do político B. Da mesma forma, o político B, ele só vai ver coisas do político B. Vão ver coisas e conteúdos que falam mal do político, que eu odeio. E assim a gente vai criando o quê? Bolhas. Isso vai tornando a gente o quê? Fanáticos. Isso vai criando o quê? Alienação política. E aí começam as guerras entre esquerda e direita. Essa questão de direita e esquerda, querido, nasce na Revolução Francesa, quando houve a Assembleia Nacional, onde os que eram mais favoráveis ao rei, a toda a realeza, ficavam sentados à direita. E os que eram mais favoráveis à revolução e de tirar o rei do poder, sentavam à esquerda. Por isso que vem essa história, direita e esquerda. Ou seja, o da esquerda
os da direita, os mais conservadores, em sua história, defende a preservação da cultura e tradições, encoraja o nacionalismo, patriotismo, defende que o Estado não deve intervir na vida dos seus cidadãos, no meio de geradores de riquezas. E por outro lado, nós temos o da esquerda, que são racionários, que propõem luta de classes entre os mais pobres e os mais ricos, de modo de fazer que a riqueza produzida seja bem mais distribuída. O Estado teria forte fator de intervenção na economia e na vida social. Então você vai ver aí dois lados. E veja aí o grande problemão que estamos vivendo. O mundo dividido em dois. Um país dividido em dois. E para piorar a situação, isso tem entrado aonde? Na igreja. Irmãos que não têm comunhão com o outro, pelo simples fato que eu voto num candidato, o irmão vota no outro candidato e nos tornamos inimigos. Irmãos dentro da igreja, queridos irmãos, que não sentam para ter comunhão pelo fato de ideologias de esquerda, direita. O que é isso, irmãos? Então, o que iremos refletir nessa série de mensagens, por isso que é algo que a gente precisa falar, é o fato de como nós, cristãos, precisamos despolarizar as discussões e mostrar como um cristão genuíno deve se posicionar de forma bíblica, com uma cosmovisão cristã. Ok, irmãos? Vocês podem depois me procurar no privado, para a gente conversar mais. Mas hoje, queridos irmãos, nós estamos vivenciando um tempo muito difícil. Você ouviu falar sobre o 5º evangelho? Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Você sabe o que é o 5º evangelho? O 5º evangelho é a interpretação pessoal que você faz lendo os 4 evangelhos. Ou seja, eu leio essa passagem aqui, essa passagem ali, porque essa passagem aqui eu gosto dela. Mas aquilo que eu não gosto, eu não leio. Então, você lê e cita aquilo que convém, daquilo que Jesus fez, daquilo que o Evangelho prega, e você começa trazendo o quê? Recortes daquilo que você gosta e daquilo que você não gosta. Então, queridos irmãos, muitos em nosso tempo estão lendo um evangelho recortado, um evangelho segmentado. Lembra da discussão recente na sociedade? Que as pessoas ficavam discutindo o que é mais importante, salvar vidas ou salvar a economia, salvar o mercado ou salvar as pessoas. E essa discussão ficava oscilando, brigas na internet, debates, brigas familiares, discussão dentro da igreja, onde seria um tempo de harmonizar, de equilibrar, pensando nas duas partes, não demonizando um lado. Por isso que a polarização, irmãos queridos, não é saudável para nenhuma sociedade. Por isso que um cristão não pode ser alguém polarizado. Lembra da torcida? A qualquer custo, um cristão não pode ser polarizado. O cristão, ele sabe que existe um Deus soberano. E esse Deus soberano me ensina a ter equilíbrio, ele me ensina a ter visão. E é por isso que essa igreja, ela está comprometida na pregação do Evangelho, uma igreja centrada na palavra, e somente a palavra. Por isso que nós temos escola bíblica dominical. Hoje nós falamos aqui sobre projetos sociais com o diácono Fábio. Na quinta-feira, estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Fizemos uma série de todo o Sermão do Monte,
Para que isso? Mesmo que venha poucas pessoas aqui, essa igreja tem pregado o quê? Doutrina. Essa igreja aqui tem pregado convicção bíblica, ou seja, cosmovisão cristã. Você tem que ter essa cosmovisão. O que é a cosmovisão cristã, Diogo? É saber a criação, a queda, a redenção e a glorificação. Quem é Jesus e quem nós somos. E não ficar oscilando em esquerda, direita, progressistas, conservadores, sendo massa de manobra muitas das vezes, ao invés de ser um discípulo de Jesus. Meus irmãos, e não ficar discutindo em redes sociais, porque existem discussões que não levam a nada. E sabe por quê? Porque muitas dessas discussões, elas estão comprometidas na raiz. E na maioria delas, partem de corações idólatras. O desejo de Deus, o nosso Pai, queridos, é ver os seus filhos vivendo em reciprocidade e amor. Porque a polarização está na contramão dessa perspectiva da cosmovisão cristã. Vamos voltar para o texto, Diogo. Nós acabamos de ler aqui, queridos irmãos, Colossenses. Interessante que a Bíblia aqui, existiram grandes homens de Deus que exerceram um papel político em momentos críticos na história. Nós vemos a história de José, de Moisés, Josué, Gideão, Davi, Josafá, Salomão, Ezequias, Josias, vamos embora, Neemias. No Novo Testamento, a gente vai ver que no tempo de Jesus, irmão Salvador, existia também alguns partidos políticos, tais como fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, essênios. E Jesus viveu em um mundo cruel e irracional, com injustiça, desigualdade, violência, racismo, tirania, que não muda muita coisa do nosso tempo. Talvez não seja imprudente afirmar que houvesse polarização, debates acalorados e reações violentas também naquele tempo. Mas diante daquele cenário que nós vemos em Jesus, nós vemos um mestre, um rabi, um homem que foi enviado por Deus, que foi capaz de reunir no mesmo grupo de pessoas, extremista, revolucionário, um funcionário corrupto do Estado, opressor, alguns racistas, sem falar no tesoureiro que o traiu. Jesus tinha esse poder de lapidar as coisas boas desses homens. Jesus reúne esses homens e monta um time que mudou a história da humanidade. Jesus ensinou no Sermão do Monte, querido, na qual nós estudamos aí várias quintas-feiras, né? Porque em um cenário de arrogância, vamos responder como os humildes de espírito. Num cenário de polarização, os discípulos, os seguidores de Jesus, devem responder como pacificadores. Num cenário de linchamentos, nós devemos responder com misericórdia. Num cenário de julgamentos, nós devemos responder como Jesus vai dizer: sede e fome de justiça. Num cenário de militância cega, nós devemos responder como mansos e humildes de coração. Num cenário de calúnia, você deve responder como alguém que é servo do Senhor. O texto que nós lemos, queridos, está registrado lá em Colossenses. Uma igreja que começou com o resultado do ministério de Paulo lá em Éfeso. Um dos convertidos em Éfeso foi um homem chamado Epáfras, que levou o evangelho. Mas interessante que os colossenses, eles desenvolveram uma crença muito estranha, Léo. Eles estavam sendo influenciados por uma cosmovisão errônea do verdadeiro evangelho, Fábio. Pode passar, queridos.
Vamos ler comigo, Colossenses capítulo 3, vamos lá. E vos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele, dá um clique aí, Mateus. Queridos, o que está ali destacado? Em Cristo nós recebemos um novo coração, uma nova vida, uma nova família, e a pergunta é: onde está o teu coração? O seu coração está compromissado com o Pai Eterno Salvador, ou está compromissado com falsos deuses? O seu coração está voltado para os ídolos desse mundo, ou para o Deus verdadeiro? E Paulo está dizendo, vocês devem se revestir do novo homem. O que é o novo homem? O que é novo homem aqui? Novo homem é aquele que foi convertido. É regeneração. Sabe o que é regeneração? É você nascer de novo. Você morreu para a vida antiga. Regeneração, você foi gerado novamente. Isso é reviste do novo homem. Esse cidadão agora tem um novo coração. E quando ele fala de ciência, e quando esse novo homem fala de política, de tecnologia, de cultura, de ética, ele fala na cosmovisão de um ponto que ele nasceu de novo, e ele, a partir dessa conversão, ele vive pela influência de um Deus santo. Ele vive na influência da palavra de Deus. Márcio Valadão, ele tem uma frase que virou o slogan dele, interessante. Ele diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Muito bem, é isso. Então, cada um dos ismos, preste atenção aqui, ismos, dentro da política, historicismo, liberalismo, socialismo, nacionalismo, conservadorismo, todos eles nascem de um compromisso absolutista, tomando absoluto um aspecto que é muito relativo. E às vezes nós, como cristãos, transformamos ideologias políticas, partidos políticos, candidatos como ídolos. E assim nos tornamos idólatras. E aí que está o grande desafio para cada um de nós aqui. É o meu desafio, é o seu desafio diante da polarização política, diante do assunto que está em evidência. Porque o cristão, ele adora o Deus verdadeiro. Ele não pode comprar pacotes ideológicos idólatras. E isso acontece com aquilo que Paulo diz, que é trocar a criatura pelo Romanos capítulo 1, versículo 25. Trocamos. Adoramos a criatura ao invés de Criador. E existem muitos cristãos que defendem o seu político, mas não defendem o seu Senhor. Pessoas que manifestam sobre o seu político X ou Y, mas não têm a mesma vontade de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho, de pregar a Bíblia. Às vezes sabe mais, conhece mais livros sobre políticas do que a própria Bíblia. Queridos irmãos, adoramos, às vezes, a sociedade, a nação, o candidato político, e assim nasce a polarização. Sim, é um assunto bem delicado. E é por isso que nasce aí discussões infindáveis de política, que a gente parece não aguentar mais, gente. Você vê isso na televisão, nas redes sociais, vê isso entre os irmãos. Então, qual é o papel do cristão nessa situação? Como o cristão pode contribuir nestas questões? O cristão é o único que pode desarticular a polarização.
Ele é o único que pode despolarizar a política brasileira. Por quê? Porque ele adora o Deus que é o Deus soberano sobre todas as coisas. O nosso Deus é soberano sobre os indivíduos. O nosso Deus é soberano sobre a sociedade. O nosso Deus é soberano sobre o mercado econômico. O nosso Deus é soberano sobre a nação. Por isso que não precisamos idolatrar, nos agarrar de maneira religiosa um partido ou um político. Pode passar, Mateus. Veja o versículo 11. Vamos comigo, queridos. Vamos lá? No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Dá um clique, Mateus. Veja o que Paulo vem falando aqui. Ele diz que não pode haver divisões, todos os crentes estão no mesmo nível, e a mesma atitude deve ser adotada na comunhão da igreja local. Na igreja de Jesus tem grego e judeu. Grego aqui significa pessoa de qualquer raça que não seja judeu. O cristianismo, querido, destruiu as barreiras que provêm do nascimento e da nacionalidade. Na igreja de Jesus, há os da circuncisão e os da incircuncisão, que ainda estão sendo moldados pelo Evangelho, porque agora o cristianismo destrói as barreiras cerimoniais. Na igreja de Jesus, não existem mais a diferença entre os bárbaros e os cita. Os bárbaros aqui era gente inculta, pessoas tidas como não civilizada. E na igreja de Jesus tinha os cita. Interessante, eu fui estudar a questão dos citas aqui. Eles eram considerados extremistas. Eles eram mais ferozes e selvagens dentro dos bárbaros. Eles, olha só, eles bebiam o sangue do primeiro inimigo morto na batalha, fazia guardanapos de cabelo humano e dos crânios dos mortos recipientes para beber. Tinha um hábito mais imundo e nunca se lavavam em água. O historiador Joséfo declara: os cita se deleitam em matar as pessoas e são um pouquinho melhores do que as feras selvagens. E as leis citas eram impiedosas. Entretanto, mesmo se um homem for cita, como tal não impede de se tornar um novo homem em Cristo Jesus. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. Ele em Cristo se torna amigo de Deus e agora ele começa a se revestir do novo homem e agora ele tem uma cosmovisão cristã. Na igreja de Jesus, como diz ali o texto, não podem haver separação entre escravo e livres. Por quê? Porque agora há escravos, não há escravos nem livres, porque agora todos pertencem ao novo e vivo caminho. Ele é tudo para o crente, está em tudo. Pode dar mais um clique. Está dizendo Paulo ali. Agora o escravo e o livre participam da mesma mesa do Senhor. Na presença de Jesus, não existe nenhuma distinção entre escravo e livre. Por quê? Cristo é tudo. Cristo representa o centro, a circunferência da vida do cristão. Tudo isso acontece porque o velho homem morreu, o novo homem em Cristo agora desconhece muros de separações. O cristianismo derruba todos os muros de separação. E aonde eu quero chegar é que independente daquilo que você segue, nós não podemos nos dividir como igreja. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais, queridos irmãos. Pensamos diferente, mas estamos no mesmo barco. O cristianismo rompe barreiras raciais. O cristianismo rompe barreiras culturais. O cristianismo rompe barreiras cerimoniais.
O Evangelho, que é o poder de Deus, ele rompe barreiras sociais. Ou seja, a graça atravessa os abismos. Ainda que os gregos dividissem a humanidade em duas categorias, gregos e bárbaros, ainda que os romanos, depois de conquistar politicamente os gregos, fizeram um contraste similar entre os gregos e romanos por uma parte. Contudo, em Cristo, a graça reconhece as distinções, mas a graça nos faz caminhar juntos. Já não tem gentio e judeu, porque agora eles são reconciliados. Por isso que nós tratamos o outro como irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Embora existe o filho pródigo que sai e o filho pródigo que fica, o mesmo Pai, ele nos une na mesma casa, e mesmo com sentimentos diferentes, ele nos faz caminhar, porque agora a nossa visão mudou. Não há mais diferenças daquilo que desejamos para o nosso país, sobre as circunstâncias da vida. É dever de cada um cuidar um do outro. É dever de cada um ser santo, assim como Jesus foi santo, assim como Jesus é santo. Ele é o nosso referencial, irmãos. É dever de cada um. Cristo é tudo em todos. Ele é o Filho amado. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Ele é o eterno, onipotente Criador. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o nosso Redentor. Ele é a esperança da glória. Ele é o detentor de todos os tesouros de sabedoria, do conhecimento. Ele tem a plenitude, tudo em todos. Cristo está no centro da história da humanidade. Cristo é tudo, queridos. E o mundo, por meio da sua sabedoria, não veio conhecer a Deus. Não conhecem a Deus. Por isso que quando Jesus vai dizer o seguinte, olha, não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã, porque quem deve ser ansioso quanto o dia de amanhã são os gentios que não conhecem a Deus, mas vocês sabem quem vocês são. Como nós participamos da mesa aqui, Jesus chama os seus discípulos de amigos, e ali dentro dos seus discípulos existiam várias pessoas de várias culturas, posições. As ideologias políticas não fazem de ninguém um novo homem, nem Bolsonaro, nem Lula, faz de ninguém um novo homem. O único que faz da gente um novo homem é aquele Jesus que está no centro, nem direita nem esquerda, ele está no centro de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso que Jesus certa vez chega para Pilatos e diz o seguinte: você não teria nenhum poder sobre mim, se esse poder não tivesse vindo de cima. Ele é o grande eu sou. Ele é autor e consumador da vida, da história, e fica a gente aí brigando, nos isolando um dos outros. E a causa maior que é o Evangelho, e essa sim é uma causa justa, é o Evangelho, é o poder de Deus. Então, queridos irmãos, a gente não vai conseguir esgotar todo o assunto, mas eu quero deixar para vocês aqui algumas aplicações. Presta atenção comigo aqui, meus irmãos. São 8h25, são 10 aplicações. Mas pode deixar, vamos ser sucinto. E vou ser bem prático aqui. Antes de qualquer manifesto, você não é impedido de fazer manifestações, não. Você tem a liberdade, você sabe quem é você é um novo homem convertido. Mas antes de qualquer manifestação, peça ao Senhor que sonde o seu coração. Qual é a motivação? Qual é o intuito?
É possível que há justa indignação que invada o seu coração por causa de um ato de injustiça, racismo, discriminação, violência contra alguém ou por qualquer outra atitude que vocês julguem absurda. Mas vocês precisam saber se a resposta é movida pelo amor e compaixão ou por ódio. 1 Coríntios capítulo 13. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Em segundo lugar, queridos, não deixe que a política ocupe todos os aspectos da sua vida. Não politizem todos os seus relacionamentos. Não politizem todas as suas conversas. Política é importante, mas é só mais um aspecto da vida. E no cenário que temos hoje, porque tudo é transitório, irmãos. Não permite que o transitório afete as suas relações. Lembra do sermão semana passada? Tudo é transitório, passageiro. Em terceiro lugar, pode passar para mim, Mateus? Controle. Diversifiquem suas postagens nas redes sociais. Se de 10 postagens suas, 9 são sobre política, vocês darão a impressão de que política é a sua paixão. A palavra diz que a boca fala que o coração está cheio. Não há nada de errado você gostar de política, mas quando o coração de um cristão está voltado apenas para a política, você tem que ter um cuidado. Pode ser que esteja indo para o caminho da idolatria. Em quarto lugar, façam discípulos, não militância. Como cristãos, temos uma prioridade. Qual a prioridade? Anunciar o Evangelho e convidar homens e mulheres a seguir Jesus. Portanto, deixe que apenas o Evangelho seja aquilo que você está comprometido. Quando Jesus disse, ide e fazei discípulos. Façam discípulos. Façam pessoas amarem a Jesus. Façam pessoas a conhecer Jesus. Veja aqui, irmão Salvador trouxe alguns irmãos aqui para estar conosco na igreja, coisa boa. Pregar o Evangelho, irmão Paulo. Vamos fazer discípulos. Em quinto lugar, queridos irmãos, não compartilhem, caminhem, endossem ou critiquem conteúdos antes de chegar à procedência, à veracidade de informações. Cuidado com os fake news, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você coloca nos grupos sociais. Lembre-se que você nasceu de novo. Em sexto lugar, respeite as pessoas. A única coisa que está acima da crítica é o respeito. Não há ninguém, nenhuma ideia que não seja passiva de críticas, mas uma crítica desrespeitosa evidencia mais sobre o caráter do crítico do que o criticado. Respeitem as pessoas. Tratem as pessoas, em sétimo lugar, tratem os outros como você gostaria de ser tratado. Isso é reciprocidade. Quando vocês falam besteira, cometem uma injustiça, cuidado, irmãos, como nós gostamos de ser tratados. Mesmo que a minha opinião seja diferente da sua, nós precisamos nos respeitar. É o que Paulo vai dizer várias vezes. Olha, cuidado, que vocês estejam unidos com o mesmo objetivo. Em oitavo lugar, sejam pacificadores, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Sua identidade como filho de Deus é refletida na busca e no promover a paz. Lembre-se que você é alguém que foi chamado para reconciliar pessoas com pessoas e pessoas com Deus. Podemos encorajar os homens a reconciliarem com Deus e não trazendo conflitos. Em nono lugar, não ceda à tentação da idolatria política. Você vai acabar sendo um cristão polarizado. E como saber se eu estou idolatrando alguém na política, partido? Um bom teste é o nível de ofensa. Você fica pessoalmente ofendido caso algum político seja ofendido, estigmatizado ou criticado. Talvez isso possa, mesmo que você não perceba,
se alguém que tem idolatrado um candidato, um político. Em último lugar, queridos irmãos, cuide do seu coração, para não depositar na política uma esperança escatológica. Quem é capaz de salvar é Jesus apenas. As autoridades públicas são chamadas a fazer justiça, mas não salvar. Porque o único que pode salvar é aquele que está no centro da cruz. Aquele que estava entre o ladrão da esquerda e o ladrão da direita. E ele estava no centro. E disse: está consumado, está pago. O meu povo foi justificado para viver de forma digna, de forma santa. Por isso que Paulo vai dizer: vocês são santos e irrepreensíveis, porque vocês conhecem o verdadeiro lar, que é o céu. Lá sim, vale a pena a gente lutar e brigar, porque é lá que nós vamos morar por todo sempre, e lá não vai ter nem divisões de igreja. A Batista, Assembleia, Pentecostal, Reformado. Não. Como diz o texto sagrado, seremos todos em Cristo e Cristo em nós.